Olá! De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de morte no mundo e são responsáveis por uma relevante diminuição na qualidade de vida de muitas pessoas. A lista dessas doenças que afetam um ou mais componentes do coração é relativamente extensa e uma das mais comuns é a insuficiência cardíaca. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o cardiologista Dr. Guilherme Bertão. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre as doenças cardiovasculares tão prevalentes, tão importantes para a nossa população. Então, doutor, o que é uma condição, o que é uma doença cardíaca? Olha, a doença cardíaca eu costumo exemplificar como 3 grandes grupos, tá? Que são as doenças, as alterações estruturais, relacionadas, por exemplo, à insuficiência cardíaca, uma disfunção ventricular, e as valvopatias, são as alterações das válvulas do coração, que seria um primeiro grande grupo. O segundo grande grupo, que são as coronariopatias, relacionadas, por exemplo, ao infarto, a uma angina, relacionada à alteração do fluxo sanguíneo para a circulação coronariana e do músculo do coração, e as alterações elétricas, que são as arritmias cardíacas. Então, qualquer uma das alterações desses 3 aspectos podem estar relacionados a uma condição cardíaca. Vamos falar então do infarto, né, que é a mais comum. Como prevenir, qual indivíduo que é mais acometido pelo infarto, doutor? E a angina também, né? Infarto e angina estão relacionadas a essas alterações das coronárias, das obstruções normalmente relacionadas a placas, depósitos de gorduras no leito vascular das coronárias que levam sangue ao músculo do coração. Em geral, os pacientes são mais predispostos a esse tipo de situação, são aqueles pacientes que têm aqueles clássicos fatores de risco. Então, pressão arterial mal controlada, indivíduo diabético, portador de dislipidemia, que é um colesterol mal controlado, e além disso, sedentário, o fumante, indivíduos com muito estresse, a gente sabe que tem uma relação também importante com as doenças cardiovasculares em geral e com o infarto e angina, e existe também a questão relacionada a fatores não modificáveis, que de fato, na nossa prática clínica, a gente vê bastante também, que são fatores relacionados à questão genética. Então, indivíduos que têm familiares com doenças coronarianas acabam tendo uma chance maior de vir a ter, e a idade também, que é um fator de risco também não modificável. Então, esses a gente não tem muito como combater. Então, nosso foco é justamente nos fatores modificáveis, que são todos aqueles que eu citei anteriormente. E o diagnóstico, como que é feito? E os principais exames? Olha, a doença arterial coronariana, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer uma avaliação através de exames realizados no consultório. Então, a gente tem uma gama grande de exames que, em geral, a gente consegue detectar desde alterações precoces ou aquele paciente que tem uma alteração grave que tem um risco de vir a apresentar o infarto. Agora, se ele apresenta o evento agudo realmente, um quadro de angina que a gente chama instável ou infarto, aí o diagnóstico é feito no pronto atendimento, né? O paciente procura o pronto atendimento, em geral o principal sintoma é a dor no peito, e aí nesse caso, na avaliação do pronto atendimento, normalmente a história clínica e exames complementares, como o eletrocardiograma, que é um exame básico, mas muito útil nessa situação, associado normalmente com alguns exames de sangue, já conseguem direcionar e na maioria das vezes fazer o diagnóstico desse agravo do paciente. E a partir de que idade é preciso consultar um cardiologista? Essa pergunta é importante. Normalmente a recomendação é em torno de 35, 40 anos fazer a primeira avaliação. Mas, se for uma pessoa que tenha um histórico familiar importante de doenças do coração, principalmente que acometeram outros familiares, uma idade precoce, ou que apresentem algum sintoma, essa avaliação a gente recomenda que ela seja feita anteriormente a essa idade. Mas 35, 40 anos é importante pelo menos uma primeira avaliação para a partir disso a gente programar como que vai ser o segmento e de repente já fazer o diagnóstico de alguma alteração importante. A gente vê várias cardiopatias em bebê já, né? Sim, aí em geral nesse caso a gente chama de cardiopatias congênitas, que são aquelas que o bebezinho nasce com alguma malformação. Então também de fato não é incomum. E com o avanço das terapêuticas também, então a gente consegue hoje em dia fazer o diagnóstico dessas cardiopatias muitas vezes intraútero. Então o bebezinho já nasce com esse diagnóstico, recebe um tratamento adequado, então muitas vezes a gente melhorou muito também o tratamento, mas em alguns casos infelizmente são doenças muito graves. E com essa melhora do tratamento é interessante que nós, cardiologistas que acabamos trabalhando com adultos, hoje em dia a gente começa a receber muitos adultos com cardiopatias congênitas,
que nasceram, foram submetidas a cirurgias na infância, 1, 2, 3, e acabam vivendo, né, mais com esses avanços terapêuticos e deixam de acompanhar cardiologistas pediátricos, passam a acompanhar com a gente. Então é um cenário também bem interessante que a gente acaba vendo atualmente. E como que esse adulto, né, que tem essa cardiopatia, ele consegue levar uma vida normal? Então, isso depende muito do, vamos dizer assim, do grau da cardiopatia. Então tem algumas que de fato são corrigidas na infância, a pessoa acaba tendo uma vida praticamente normal, tá? Em geral faz esse acompanhamento mais próximo, mas tem uma vida normal. Agora algumas cardiopatias de fato podem deixar limitações, né? Como se fossem sequelas no coração, e são pacientes que precisam, além do acompanhamento mais próximo, precisam ter algumas orientações e às vezes até usar algumas medicações ou dispositivos ao longo da vida. Isso não impede deles de fazer uma atividade física, né? Não tem... Então, vai depender desse grau. Então, às vezes, em cardiopatias muito graves, às vezes a gente pode ter limitações, sim. Por mais que nós, em geral, a nossa grande orientação é de realizar atividade física, mas em determinados pacientes, às vezes é o contrário, às vezes a gente tem que segurar um pouquinho. Não é a regra, pelo contrário, a regra, se a gente for generalizar, seria da realização da atividade física, mas principalmente exercícios mais intensos, exercícios competitivos que nós chamamos, que em geral que define o atleta, né? Para muitos pacientes com cardiopatias, esse tipo de atividade é contraindicado. Ah, sim. Doutor, quais são os principais exames hoje? A gente sabe que a tecnologia ela vem cada dia mais melhorando, né? O que temos de novidade para a gente identificar a doença do coração? Olha, dentre os exames, a gente tem o eletrocardiograma, que é o exame básico e a gente já consegue, apesar de ser simples, mas já consegue avaliar uma série de situações. Então, é um exame muito útil, antigo, mas que vale a pena a gente citar. E quando a gente passa para exames mais detalhados, nós temos o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que a gente faz uma avaliação estrutural. A gente tem o eletrodesforço, que a gente faz durante o teste ergométrico. A gente tem monitorizações de 24 horas para avaliar o ritmo cardíaco, através de registros mais prolongados de eletro ou da pressão arterial. E exames um pouco mais detalhados, como a ressonância para avaliação morfológica do coração, uma avaliação muito detalhada da parte estrutural. Exames como uma tomografia das coronárias, um cateterismo, que são exames mais específicos para as coronariopatias. E nesse sentido, que não é bem um exame, mas que eu destacaria que é uma coisa interessante a gente comentar, que hoje em dia a gente tem os dispositivos que a gente pode utilizar, que nos ajudam muitas vezes a fazer uma triagem de algumas situações relacionadas a alterações do coração, como algumas arritmias, como os smartwatches. Então a gente tem vários desses relógios que fazem um registro do ritmo do coração e na presença de algumas arritmias específicas eles conseguem identificar e conseguem fazer um registro e emitir um sinal onde o paciente depois procura a gente no consultório e muitas vezes a gente já vê na prática clínica realmente essa sinalização do dispositivo ser uma arritmia que às vezes o paciente não sabia. Então é uma coisa que de fato já faz parte da nossa prática e nos próximos anos isso deve evoluir bastante. Nossa, que legal, né? Bem importante Bem isso. interessante. Doutor, e a gente sabe assim que muitas pessoas vão para as academias, né? Às vezes não passam pelo profissional e acabam às vezes tendo algum mal, né? Dentro da academia. Como evitar isso? Olha, então assim, esse é um assunto muito importante, né? E de fato, para todo indivíduo, independente de ter um histórico familiar, de ter algum sintoma, mas a recomendação pré-participação de atividade física é que passe por uma avaliação cardiológica. Isso é importante. O cardiologista ele vai fazer um exame físico, ele vai colher uma história um pouco mais detalhada, normalmente vai realizar um eletrocardiograma que faz parte dessa avaliação pré-participação, em alguns casos até alguns exames complementares. Mas através dessa avaliação a gente consegue minimizar muito o risco de algum evento, alguma arritmia, um infarto durante uma atividade física. Em alguns casos, algo que não é tão comum, principalmente em jovens, mas até prevenir uma eventual morte súbita, um mal súbito. Então, assim, a recomendação realmente é que seja feita uma avaliação pré-participação. Falando em morte súbita, né? A gente já viu vários atletas de alto rendimento, né? Às vezes ter a morte súbita. Como é possível evitar? Olha, primeira coisa, né? Parece um assunto muito batido, mas a primeira coisa é através de hábitos saudáveis. Quando nós falamos em morte súbita, as principais causas de morte súbita são as doenças do coração,
principalmente o infarto agudo do miocárdio ou as doenças coronarianas. Então, como nós comentamos anteriormente, hábitos saudáveis, a gente evita, na maioria das vezes, que o indivíduo venha a ter esses fatores. Mas existem, principalmente em jovens, situações que às vezes não têm relação clara com essa questão do estilo de vida. Algumas doenças genéticas, por exemplo, podem ser inclusive passadas entre familiares. E nesses casos, a avaliação médica se faz importante justamente por isso. Porque através do diagnóstico de determinadas situações, existem casos às vezes que a gente tem até que contraindicar a prática de atividade física, que é exceção, mas às vezes acontece. Em alguns pacientes, através dessa avaliação prévia à realização de atividade física, a gente tem que estabelecer limites para essa prática de atividade física, então pode realizar mais com limites, ou às vezes até propor alguns tratamentos, seja com medicamentos, ou seja com dispositivos, para evitar nesse paciente que venha a ter um risco alto de morte súbita. E em relação aos medicamentos, o que a gente tem de novidade? Olha, a cardiologia, a medicina em geral, a gente tem tido bastante evolução nesse sentido. Então a gente tem uma gama grande de medicamentos, quando a gente fala, por exemplo, dos mais comuns, os antihipertensivos, os medicamentos que reduzem o colesterol. Então a gente tem cada vez mais opções nesse sentido, que vão se adequar à necessidade, o perfil de cada paciente. E falando especificamente em algumas áreas, por exemplo, na questão das arritmias cardíacas, existem algumas que podem ter formação de coágulos, então hoje em dia a gente tem já há alguns anos alguns anticoagulantes que são muito seguros e muito modernos do que nós tínhamos há cerca de 10 anos atrás, então houve uma evolução nesse sentido. E quando a gente fala da insuficiência cardíaca, que é uma condição cardíaca, uma doença importante relacionada a um agravo do coração, nós também, nesse cenário particularmente, nos últimos anos, nós tivemos um avanço muito grande de medicamentos que reduzem sintomas e que a gente chama de medicamentos que reduzem também mortalidade, então aumentam a sobrevida do paciente. Então também e principalmente eu destacaria na insuficiência cardíaca um avanço grande das medicações. Eu queria que o senhor, já que a gente está falando da insuficiência cardíaca, que é a principal causa-morte, né, dos pacientes cardiopatas, eu estou falando certo, doutor? Na verdade, a morte em si, o evento, uma morte súbita, por exemplo, em geral está relacionado a uma arritmia cardíaca, principalmente as arritmias dos ventrículos, que em geral são mais graves. Mas como grande causadora das arritmias ventriculares, além das doenças coronarianas, infarto, por exemplo, a insuficiência cardíaca é um grande responsável também, de fato. Como que a gente faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca? Olha, o diagnóstico ele vai ser basicamente um diagnóstico clínico associado a exames complementares, né? Então a gente tem um exame que é um exame muito realizado, normalmente em avaliações cardiológicas, que é o ecocardiograma, que é um exame que ele não só diagnostica a insuficiência cardíaca, na maioria das vezes, mas ele serve também para diferenciar em dois grandes grupos que nós temos. Um grupo é a insuficiência cardíaca em que o coração ele fica fraco, a força de contração dele fica alterado, e um outro grande grupo em que o coração ele tem alteração no funcionamento, mas mais relacionado ao relaxamento. No entanto, esses pacientes, apesar de poderem se apresentar de forma assintomática, mas normalmente eles acabam tendo sintomas e sinais à avaliação clínica que nos direcionam para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Como sintomas, eu destacaria a falta de ar. Então, a falta de ar, ela em geral pode ser um sintoma relacionado à insuficiência cardíaca. E a falta de ar é um sintoma um pouco subjetivo, então às vezes pode estar relacionado a doenças pulmonares, pode estar relacionado a uma série de outras situações, uma anemia e às vezes até uma questão de falta de condicionamento, às vezes o indivíduo pode se apresentar com uma queixa de falta de ar. A falta de ar normalmente relacionada à insuficiência cardíaca é uma falta de ar um pouco mais limitante, que em geral ela se intensifica durante a realização de esforços, então em repouso às vezes fica bem, né, em fases avançadas até pode ter falta de ar em repouso, mas fica bem, mas quando faz um esforço tem a falta de ar. E tem dois sinais que em geral nos quadros de insuficiência cardíaca mais avançados a gente acaba vendo, que é aquela falta de ar que se intensifica quando a pessoa deita e a falta de ar que quando a pessoa está dormindo, ela desperta, acorda com a falta de ar, uma crise de falta de ar, são sintomas bem característicos de insuficiência cardíaca. E como sinais, em geral, a pessoa vai perceber um edema, um inchaço, principalmente das pernas, tá? Que também pode ter outras causas, como alterações vasculares, mas o inchaço das pernas. A gente acaba percebendo o aumento dessa veia, que é uma veia jugular que a gente tem,
Então ela fica túrgida, que a gente fala, e tem alguns sinais, outros sinais que aí o médico consegue avaliar durante o exame físico, quando a gente examina, ausculta o pulmão, o coração, mas em geral são sinais e sintomas mais perceptíveis que normalmente os pacientes relatam. Então a falta de ar, muitas vezes aos pequenos esforços, normalmente progressiva, que a pessoa nem consegue deitar, dorme com 2, 3 travesseiros e começa a perceber um ganho de peso, uma retenção de líquido mais geral, e principalmente nas pernas, até pelo próprio efeito da gravidade, mas normalmente ele vem com essas queixas para a gente. Doutor, esse já seria um estágio final da doença, né? Não necessariamente final, né, mas seria um estágio em que o paciente tem uma manifestação clínica, porque nós podemos ter o paciente que tem uma disfunção ventricular, seja uma redução da força ou do relaxamento do coração, e está compensado, que a gente fala. Então, através das medicações que nós citamos anteriormente, que a gente consegue ter hoje em dia, muitas vezes um paciente que tem uma qualidade de vida, então às vezes ele vem com pouquíssimos ou sem nenhum sintomas, mas por situações diversas ele pode se apresentar com uma descompensação clínica, e aí normalmente nesses quadros de descompensação ele acaba tendo essas manifestações, mas não necessariamente está relacionado a um quadro terminal. Existe sim um termo de insuficiência cardíaca terminal, que normalmente são aqueles pacientes com uma disfunção muito grave, com sintomas refratários, que a gente tenta os medicamentos, tudo que a gente tem de melhor de opção de tratamento, e o paciente não responde. Então, nesses casos, são aqueles sintomas que persistem. Pacientes que têm constantemente que serem internados, receber medicações endovenosas. Então, é um grupo de pacientes, infelizmente, que tem, normalmente, quadros muito graves. Doutora, a gente viu na pandemia que o número de mortes em pacientes cardiovasculares aumentou, assim, 132%, né? É muita coisa, né? A que se deve isso? Olha, a primeira coisa é que, quando se viu pacientes com Covid, que tiveram desfechos mais graves, então mais complicações, os pacientes cardiopatas foram um desses grupos. Então, desde pacientes hipertensos até pacientes com arritmias prévias ou insuficiência cardíaca, foram pacientes mais suscetíveis a formas mais graves do Covid. E, além disso, o Covid, a gente lembra muito, as pessoas associam muito com a questão respiratória. E, de fato, em geral, os quadros pulmonares graves eram o que levava os pacientes, muitas vezes, ao desfecho mais grave e mais fatal. Mas também o coração foi também muito acometido pelo Covid. Então, particularmente, algumas arritmias cardíacas e alguns pacientes que sofreram o que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, também não foi algo desprezível. Então, também por esses fatores, a gente teve um aumento das doenças cardiovasculares. A infecção pelo Covid, ela tem um aspecto, principalmente antes das vacinas e na fase de formas mais graves, mas era uma doença muito inflamatória e protrombótica, que a gente fala. Então, ela predispunha a inflamação, relacionada, por exemplo, à inflamação pulmonar, mas do coração também, e essa questão protrombótica, em geral, relacionada a um risco maior de coágulos, que poderiam levar desde trombose até coágulos no coração, nas coronárias, então também levando a um risco de infarto. Então, é uma doença assim, que tem vários aspectos, mas de fato, por várias vias ela influenciava e prejudicava o coração, prejudica. A gente está sentindo agora, depois da pandemia, né, que as pessoas tiveram esse aumento, né, de casos de doenças cardiovasculares. Então, eu queria que o senhor falasse a importância de fazer novamente, fazer uma reavaliação após a Covid, né? Exato. Então, a gente acaba vendo realmente isso no consultório, na nossa prática clínica. Muitas pessoas, às vezes, se ausentaram daquele acompanhamento regular que faziam. Então, pacientes que faziam acompanhamento anual, por exemplo, passaram 2 anos e meio sem procurar o consultório médico, e quando eles retornaram após esse período, de fato, muitas vezes a gente tinha uma pressão arterial mal controlada, um colesterol que tinha sido descontrolado. Então, houve um prejuízo também para esse fator, para essa ausência da procura por acompanhamento médico. Isso no acompanhamento regular. Quando a gente tinha fases de grande número de casos de Covid, com formas mais graves, muitos pacientes, inclusive com sintomas, se queixando de problemas do coração, deixavam de procurar o consultório médico ou pronto atendimento por medo de serem contaminados. Então, a gente viu alguns casos, eu pude ver alguns casos de pacientes que atrasaram a procura e quando procuraram, às vezes, com um quadro mais grave do que se estivessem indo anteriormente,
por medo de se contaminar com o Covid. Então isso é importante. Uma outra coisa importante que eu queria citar é que, normalmente, a gente tem de fato nas formas mais graves um risco maior de um agravo ao coração pela infecção do Covid, mas a gente acaba vendo muitos pacientes, às vezes, com formas leves e quando a gente faz uma avaliação cardiológica com algum tipo de acometimento relacionado à infecção do Covid. Então, não só nas formas graves o coração vai ser acometido. Então, em geral, a recomendação é de pós uma infecção pelo Covid, principalmente se a pessoa quer iniciar uma atividade física, é que faça uma avaliação cardiológica sim. Doutora, a hipertensão arterial é o fator de risco mais importante para comprometimento das artérias do coração. Acomete mais de 60% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então a hipertensão ela é um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, em geral, por exemplo, o infarto ela tem uma relação muito próxima e ela é muito prevalente, então comete muitas pessoas na nossa prática clínica. Então, a gente tem cerca de 30% dos pacientes, os adultos, são hipertensos. Então, o controle da hipertensão é muito importante. E qual que é a grande dificuldade que eu destacaria para você, para quem nos assiste? É que a hipertensão, muitas vezes, ela é uma inimiga silenciosa. Então, as pessoas esperam sentir algo relacionado à hipertensão. E, na grande maioria das vezes, eles não sentem. Então, a gente tem, às vezes, pacientes com níveis pressóricos extremamente elevados, sem nenhum tipo de sintoma. Então, na última campanha, inclusive, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem números que são bem interessantes e que destacam esse cenário. Então, 30% dos adultos são hipertensos, desses 30%, só 40% sabem que são hipertensos. Nossa. E desses 40% que sabem, só 40% controlam adequadamente a pressão arterial. Meu Deus. Justamente por isso, porque como a pessoa não sente, ela não procura atendimento, ela deixa de saber, e às vezes ela usa uma medicação ou sabe que é hipertenso, mas está assintomático e também deixa de controlar rigorosamente a pressão. Então aquele uso diário, muitas vezes que é necessário das medicações, às vezes a pessoa negligencia justamente por não ter sintomas. Só que essa pressão arterial cronicamente elevada vai levar desde infarto, que é uma grande complicação no coração, até alguns casos de insuficiência cardíaca e outras doenças importantes, como alteração da função renal. Então, a gente tem pacientes que realizam hemodiálise devido à pressão arterial mal controlada, alterações relacionadas à retina, podendo ter déficit visual, e também doenças cerebrovasculares, como o AVC, que também tem a hipertensão arterial como um grande fator de risco. Aumentou muito o número de AVCs em jovens também, né, doutor? Isso é uma coisa que assim, é um pouco discutível o mecanismo relacionado a isso, mas assim, de fato, a AVC é uma doença também muito prevalente. Acomete, quando a gente fala aumentou, a gente tem que lembrar que em geral acomete mais indivíduos idosos, com comorbidades, mas também os jovens por alguns fatores e um pouco também relacionado à questão às vezes mais inflamatória, um pouco a questão do Covid, que se estuda que pode ter relação com isso, e também algumas condições relacionadas ao estilo de vida que já na população mais jovem, muitas vezes a gente tem já níveis de estresse muito altos, às vezes uma pressão arterial mal controlada, alimentação muito ruim, sedentários, fumantes que também influenciam nesse sentido. Álcool, tabagismo, eles prejudicam bastante? Prejudicam, principalmente o tabagismo, e o consumo de bebida alcoólica, principalmente em exagero, também é um fator de risco, mas o tabagismo é um grande vilão de fato. Doutor, quem tem hipertensão, pratica esporte, faz aquela caminhada, aquele idoso que faz a caminhada, existe um horário específico para tomar a medicação? Porque tem gente que fala assim, é melhor tomar depois que faz atividade física. Existe isso ou não? Não, em geral as medicações elas podem ser utilizadas em períodos diversos, tá? Então existem alguns pacientes, até por uma avaliação às vezes dos níveis pressóricos ao longo das 24 horas, que a gente prefere tomar à noite, tá? Mas quando pela manhã, em geral, não tem um rigor com a questão de jejum ou durante ou após o café. Mas, em geral, quando a gente recomenda pela manhã, normalmente é no início da manhã, com raras exceções a depender do perfil clínico do paciente. Então, em geral, o cardiologista ele vai sempre individualizar, não existe uma regra, mas normalmente mais no início da manhã ou mais no período noturno. Então, meio da manhã até após a atividade fica
uma questão, às vezes, um pouco difícil, até da adesão do paciente. Então, às vezes, ele pode ir para outro tipo de atividade, esquecer a tomada da medicação. E existe um horário específico para esse paciente que já é idoso, que já tem a doença cardiovascular, para fazer atividade física? Olha, não existe um horário específico. Normalmente, o que a gente recomenda é que seja no início da manhã ou final da tarde, um horário que o sol não esteja muito quente, né? Então, essa é a grande recomendação. Não existe grandes benefícios de início ou final da tarde. O que tem que se proteger é de um horário que o sol esteja muito quente, extremos de temperatura, também em dias muito frios. Isso pode ser também um fator de risco para algumas doenças cardiovasculares. Então, normalmente também, se tiver muito frio, aí é o contrário, é preferir um horário que esteja um solzinho, um horário um pouco mais quente. Por que no frio as pessoas morrem mais do coração? Estou falando bobagem ou não? Não, isso de fato existe, né? O frio, ele influencia um pouco na pressão arterial, então, em geral, o frio ele faz vasoconstrição e sobe um pouquinho a pressão arterial, que é um dos fatores que influencia nesse sentido, e ele também muda um pouquinho, vamos dizer assim, o fluxo sanguíneo. Então, essa vasoconstrição, em geral, para indivíduos que têm, às vezes, já uma condição prévia, alguma placa de gordura, ela pode instabilizar, o indivíduo pode vir a manifestar essa obstrução que acontecia já previamente, mas sem um tipo de instabilidade, vamos dizer assim. Para fechar, eu queria que o senhor desse algumas dicas alimentares, de esporte, para quem quer sair, quer fugir desses problemas cardíacos, doutor. Exato. Então, assim, quando a gente avalia um paciente, a gente sempre faz uma estratificação, uma avaliação do risco cardiovascular de cada paciente. Isso a gente faz nas avaliações cardiológicas. Mas independente do risco cardiovascular, seja um risco alto, um risco baixo, sempre a base do nosso tratamento vai ser as medidas de estilo de vida. Isso é muito importante e às vezes é mais difícil do que tomar uma medicação, ter essa mudança de estilo de vida. Mas quando o paciente consegue fazer isso, os benefícios são enormes, tanto para a saúde do coração, quanto para bem-estar, quanto qualidade de vida. Então é muito importante a realização, a prática de atividade física. O recomendado atualmente pela Organização Mundial de Saúde é de 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana, que daria mais ou menos de 30 a 60 minutos 5 vezes na semana, tá, de exercícios. O controle do peso, muito importante, a gente vive praticamente uma epidemia de obesidade, então a nossa população tem tido ganho de peso relacionado a questões alimentares, então alimentar-se adequadamente também é muito importante e além disso evitar o cigarro, evitar estresse, que às vezes é tão presente na nossa vida por condições diversas, mas enfrentar os fatores, as situações estressantes de uma forma mais tranquila, isso também traz um benefício para o coração, tá? E além disso, a prática de um período que o paciente possa ter um convívio com a família, né? A gente tem até a questão da religiosidade, que hoje em dia se fala muito e se estuda muito, que também traz benefícios para o coração. Então, esses hábitos de vida saudáveis, eles são a base do nosso tratamento e aí, se necessário, uma medicação por controle da pressão arterial, do colesterol, o cardiologista ele vai indicar e cabe ao paciente procurar pela avaliação cardiológica, mas sem dúvida nenhuma, se a gente fizer tudo isso certinho, o benefício para a saúde já vai ser muito grande. Doutor, e para quem quiser entrar em contato com o senhor, quiser saber um pouco mais sobre as doenças cardiovasculares ou fazer mesmo um check-up, como que te encontra? Qual que é a sua rede social? Olha, eu atualmente tenho trabalhado um pouquinho, né, tentando seguir justamente esse formato de tentar levar informação para os pacientes. Então eu tenho a minha rede social no Instagram, tem lá Guilherme Bertão, Guilherme_Bertão, que é a minha rede social e lá a gente pode estabelecer um contato, se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais individualizada, eu posso estar orientando ou indicando consultório. E lá sempre eu estou postando também algumas informações importantes, de uma forma geral, disso que nós conversamos aqui, de outras informações importantes. Que legal, então se mantenha informado nas redes sociais do doutor. Então a programação de Foco fica por aqui, até o nosso próximo encontro.